Bom dia, boa tarde, boa noite, investidores e demais pessoas interessadas em análise de empresas. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui sobre a Ambipar. Tá? Aqui, antes de fazer o vídeo, de começar o vídeo, aqui está o endereço do meu blog, se vocês quiserem dar uma olhada. Aqui está a minha experiência profissional e acadêmica. Quiserem parar aí o vídeo e dar uma lida. E um recado que eu preciso dar antes de começar o vídeo é: esse vídeo não recomenda compra ou venda de ativos financeiros. Trata-se de estudo contábil sobre a empresa para fins de ciência sobre a sua situação patrimonial e financeira. O autor não se responsabiliza por eventuais prejuízos relativos a investimentos. Não faço recomendações de ativos porque ainda não tirei o certificado CNPI, apesar de ter condições de tê-lo. Está em meus planos conseguir o certificado em breve. Bom, vamos analisar aqui então a Ambipar. Aqui está os links do site do RI, todos os links estão na descrição do vídeo aí. Eu não vou ficar focando aqui em mostrar como ela faz, o que e por quê. Vocês podem dar uma lida, nessas páginas que eu coloquei, eu vou focar aqui nos números, né? Mas nessa parte aqui do que a Ambipar faz, eu vou focar só no seguinte. Existe a Ambipar Environment e a Ambipar Response, que são as duas grandes subdivisões da Ambipar. Né? E, inclusive, a Ambipar divulga planilhas, né, e releases separados para as duas empresas. É porque a Response é focada mais em respostas rápidas a acidentes, e a Environment é a parte da Ambipar que faz coleta de lixo, limpeza industrial e etc., que está nos links ali, tá? Que eu mostrei para vocês. Eu vejo aqui, ó, e outra parte também da subdivisão dos negócios é que a receita líquida é basicamente metade, que tá, aqui em 2T de 2023 estava 51% para Environment e 49% para Response. Tá? E outro aspecto também dessa questão é da receita líquida em moeda estrangeira. Tá? Aqui, vocês podem ver que em 2023, 58% da receita do grupo Ambipar, se você tem Ambipar 3, então você tem que olhar isso aqui. 58% da receita, né, é em reais, 24% em dólar americano e dólar canadense, está aqui, 3% em moedas da Europa e 15% dos países da América Latina que a Ambipar tem empresas. Tá? Então, esse aspecto é importante, até porque a Ambipar, nos últimos trimestres, contabilizou lá no patrimônio líquido 317 milhões de ajuste negativo relativo à variação cambial. Tá? Eu vou explicar isso mais para frente. Por causa dessa questão das moedas que a Ambipar fez agora, em janeiro de 2024, uma emissão de dívida no total de 750 milhões de dólares, que dá mais ou menos 3,7 bilhões, a juros anuais de 9,8%, com vencimento em 2031. A ideia da Ambipar parece, né, isso aqui já é uma análise minha, parece ser o hedge natural em dólar, porque cerca de 24% da receita do grupo é também em dólar, né, dólar, aqui eu coloquei em dólar americano, mas em dólar canadense e dólar americano. Essa dívida será aplicada na rolagem da dívida e troca do indexador. Então, ela está rolando dívida, mas trocou a dívida para dólar, porque parece que ela quer fazer um hedge. Então, aqui está o comunicado, que foi de 31 de janeiro, e eu coloquei esse comunicado porque ele não aparece no balanço de setembro de 2023, que é o último analisado aqui. Tá? Bom, então, começando aqui, só uma olhada geral aqui nas ações da Ambipar, desde o IPO, que foi em 2020, ela começou ali perto de R$ 26, subiu fortemente até R$ 69, e a partir daí desabou fortemente até R$ 13,70 agora em fevereiro de 2024. Grande parte dessa queda aqui eu atribuo para a alta da Selic, tá? Mas eu acho que se fosse só por causa da Selic, a Ambipar ia parar ali nos R$ 40, mais ou menos, ou talvez 30, né? Então, o restante da queda eu atribuo a alguns aspectos daqui de fundamentos da Ambipar, que eu vou mostrar adiante no relatório. Uma curiosidade, né, é que em 26 de julho de 2021, a Ambipar divulgou aqui uma parceria, na verdade um marketing que a Gisele Bündchen fez, né, assinou um contrato com a Ambipar,
E aqui fala que a Gisele Bündchen adquiriu ações ordinárias da Ambipar. Eu não sei quantas ações que ela comprou, né? Mas pelo comunicado pode ser 2 ações, pode ser 100 ações, né? E o fato é que em 26 de julho, a Ambipar estava aqui perto de R$ 45, né? Não sei se foi por causa disso aí, a Ambipar pulou lá para R$ 69, né? É só um aspecto de curiosidade aí, mas na verdade, eu não gostei muito desse comunicado aí. Eu não sei o que Gisele Bündchen tem a ver com uma empresa listada em bolsa, mas enfim, a escolha da empresa, acho que eles entendem melhor do que eu aí do negócio, né? Para mostrar aqui também a quantidade de ações antes e depois, então o IPO foi feito em julho de 2020, tinha 112 milhões de ações, e ao preço ali de R$ 45, a Ambipar chegou no valor de mercado de 5 bilhões de reais. Como ela fez aumento de capital, então agora ela tem 167 milhões de ações. Ao preço atual, o valor de mercado da Ambipar é 2 bilhões e 300, ou seja, uma queda de 54% em relação a um valor alto que ela estava lá em 2021, julho de 2021, né? Só para um exercício aqui de curiosidade, para a Ambipar chegar ao valor de 5 bi em valor de mercado, ela teria que subir para R$ 30,40, porque agora ela tem 167 milhões de ações. É para mostrar aí o efeito que a diluição faz, né? Porque o aumento de capital que foi feito agora, em novembro de 2023, foi feito ao preço de R$ 13,25, bem inferior ao preço do IPO, que foi de R$ 24,75 em julho de 2020. O aspecto positivo desse aumento de capital é que o controlador ele aumentou a sua participação, passou para 66%, e antes ele tinha 56%. Então, pelo menos o controlador colocou um pouco mais de dinheiro aí nesse aumento de capital. Falando aqui das famosas aquisições da Ambipar. A Ambipar cresceu muito por causa das aquisições, né? Ela disponibiliza no seu site aqui uma planilha e mostra 56 aquisições de janeiro de 2021 até setembro de 2023, no valor total de 3 bilhões e 865 milhões. As maiores aquisições da Ambipar foram feitas em junho de 2021 por 909 milhões de uma empresa do Chile, foi comprada em dólar, apesar de ser no Chile, tá? O dólar estava 4,92 na época, tá aqui. E tem uma outra que foi feita em outubro de 2022, que é da Whitney O'Brien, nos Estados Unidos, foi feita ao dólar de R$ 5,31 e no valor em reais dá 980 milhões de reais. Então, como eu já tinha falado, a Ambipar lançou aí na DRE de setembro de 2023, na DRE, no patrimônio líquido, um valor de uma perda, né, temporária, né, de 317 milhões de reais, que são ajustes de conversão. A Ambipar, como ela está exposta a moedas de vários países, ela vai sempre lançar esses valores no patrimônio líquido, que é a diferença do valor contábil anterior versus o valor contábil daquela DRE. Então, até o momento, ela teve prejuízo aí de 317 milhões, eu vou mostrar isso mais adiante. Se o real se desvalorizar, né, aí esse valor pode ser revertido. Bom, pela minha análise, as maiores aquisições já deveriam estar surtindo efeitos positivos nos resultados de junho e setembro de 2023, mas não é o que os demonstrativos contábeis mostram. Ao contrário, mostram até uma certa deterioração da rentabilidade da Ambipar. Eu vou mostrar mais à frente. Se comparado a 2020, quando a empresa era bem menor. Mais à frente eu vou mostrar que em 2020 a rentabilidade da Ambipar, assim, em proporção, em percentual, era melhor do que 2023. As aquisições fizeram a Ambipar crescer muito, mas geraram um enorme ativo intangível, que é o valor pago a mais em relação ao patrimônio líquido da empresa comprada. Caso a Ambipar precise fazer teste impairment no futuro, o valor do ágio que seria lançado no resultado pode ser enorme, porque o ativo intangível atualmente é muito maior que o patrimônio líquido. Calculo que aproximadamente o patrimônio líquido das empresas compradas a partir de janeiro de 2021 era 400 milhões de reais e a Ambipar pagou um ágio de cerca de 3 bilhões e 400 milhões.
Então, aqui é o gráfico que eu coloco aqui do ativo intangível, na coluna azul, e o patrimônio líquido dos acionistas da Ambipar, na coluna laranja. A gente vê aqui que em 2020, né, o ativo intangível era menor do que o patrimônio líquido, porque a Ambipar já tinha comprado empresas desde 1995, quando ela começou, né, mais para frente, né, e ainda não estava na bolsa, né, mas aí ela acelerou a compra de empresas e o ativo intangível ficou o maior item do ativo da Ambipar. Né? Isso, para mim, é extremamente perigoso por causa do perigo de teste de impairment. Se as empresas performarem bem, os acionistas da Ambipar nunca vão ver prejuízo no balanço. Agora, se as empresas performarem mal, nós veremos aí teste de impairment no balanço. Tá? Não quero dizer que a empresa vai fazer esses testes de impairment, né? Só vai fazer se identificar que as empresas compradas teriam valor menor do que aquele que foi pago. Isso é uma regra contábil, tá? Todo ano a empresa tem que fazer essa revisão. Mas, em minha opinião, já está acontecendo a necessidade de impairment. Eu suponho que no balanço patrimonial de dezembro de 2023, vai ser divulgado daqui a alguns dias, acho que em março, a Ambipar vai lançar cerca de 300 milhões de reais no resultado como impairment. E se continuar essa situação que eu estou enxergando, em dezembro de 2024, eu suponho que terá que lançar mais uns 500 milhões de reais de impairment. Se essas duas coisas acontecerem, em dezembro de 2024, o patrimônio líquido dos acionistas da Ambipar ficaria quase zerado. Vamos ver, mas é a tendência que eu estou enxergando no momento e eu vou mostrar isso mais adiante. Então, vou começar aqui analisando a Ambipar Response isoladamente. Aqui tem um gráfico em números índice da evolução de alguns números índice, tá? No geral, o quadro acima, esse quadro mostra aspectos operacionais bons por um lado, mas duvidosos por outro lado. A quantidade de contratos da Ambipar Response e a quantidade de bases, a quantidade de contratos subiu 44% e a quantidade de bases subiu 90%, que são essas linhas aqui, azul e verde. Mas a receita subiu muito mais, a receita subiu 9 vezes, o que é um bom indicador, até aí ótimo, né? Mas o custo e o CAPEX é o capital que a empresa tem que fazer para continuar investindo. Né? O custo e o CAPEX subiram 9 vezes, que está aqui nessas linhas superiores aqui, a linha cinza e a linha laranja. Veja que subiram igual a receita, né? Quer dizer, ela cresceu muito, mas cresceu muito o custo também igual e cresceu o CAPEX igual. Significa que as novas aquisições da Ambipar Response não resultaram, até o momento, em boa lucratividade, apenas cresceu de tamanho por hora. Então, por enquanto, esse gráfico mostra que a empresa só cresceu de tamanho. Aí, como é que estão as ações da Ambipar lá na Nasdaq? Né? A Ambipar tem ações também que chama AMB, o ticker é AMB, né? Listada na Nasdaq, e o valor da ação lá está abaixo do valor do IPO. Pode ver aí, né? Esse gráfico mostra o reflexo, para mim, né, desses indicadores que eu mostrei acima. Quer dizer, a empresa cresceu, mas não mostrou o lucro ainda. Agora vamos passar para a Ambipar Environment, né, que é outro segmento, outro grande segmento da Ambipar. Também análise em números índice aqui. O EBITDA sobe mais que a receita a partir do primeiro trimestre de 2023. Isso é muito bom. O EBITDA aqui é a linha cinza, né? E a receita é a linha azul, né? Você vê que até então os dois estavam andando juntos, né? Ou seja, a receita estava subindo e o EBITDA estava subindo igual à receita. Quer dizer, ela tinha só crescido de tamanho, mas o EBITDA estava também crescendo igual à receita. Então, cresceu de tamanho, mas a lucratividade não tinha aumentado ainda. Mas o custo do serviço prestado sobe quase na mesma proporção, né? Que é a linha laranja aqui. Veja aqui para trás, né? Isso indica que a Environment também não converteu a enorme expansão em sinergias positivas até o momento. O CAPEX, caindo a partir do quarto trimestre de 2021, mostra que a Environment pode melhorar sua parte operacional no futuro, mas ainda não me passa confiança quando a Ambipar 3, que é a Ambipar inteira, por causa da lucratividade ainda ruim da análise do consolidado, que eu vou mostrar mais adiante. Então, se analisar as duas empresas separadamente, você até encontra algumas coisas boas, mas o que importa para o acionista Ambipar 3 é o consolidado. Né? Então, aqui é só para mostrar o que aconteceu aí. Então, a empresa cresceu fortemente e a
a Ambipar, isso aqui é a análise da Ambipar controladora, tá? É a empresa que emitiu as ações Ambipar 3. A margem bruta, eu considero que está num nível bom, ela começou caindo aqui até 2022, depois começou a subir, mas o nível de 24% eu não acho suficiente. Para mim tinha que ser 30, 31, 29, né? Por isso que a margem líquida dos acionistas da Ambipar está caindo. Olha aqui. É um gráfico decrescente a partir de 2020 e começou a dar prejuízo a partir de março de 2023. Então, significa que até agora a Ambipar não converteu nada em lucro ainda. Só cresceu de tamanho. Agora eu vou passar aqui para o consolidado, a análise do balanço consolidado. É aqui que a situação se mostra bem ruim, tá? Aqui ó, a gente já pode ver de cara, dívidas financeiras de curto e longo prazo. É o item que mais cresce, né? Entendeu? Vamos ver. As dívidas subiram 19 vezes aqui, considerando a base 100 aqui em janeiro, em março de 2020. As dívidas subiram 19 vezes. Os investimentos subiram 14 vezes, mostrando o forte crescimento da empresa com as aquisições. Mas a dívida subiu muito mais. Então a dívida sobe 19 vezes e o investimento sobe 14. Já não é muito bom. Né? O EBITDA subiu 9 vezes, muito menos que as dívidas e receita. Quer dizer, EBITDA é o lucro antes de pagar todo mundo. E mesmo assim, o EBITDA subiu só 9 vezes. Isso indica que a Ambipar, até o momento, não converteu as possíveis sinergias de aquisições para lucratividade. É uma tendência ruim esse aspecto, porque o gráfico está mostrando tendência. Então, por enquanto, está muito ruim. As depreciações e amortizações subiram 9 vezes, na mesma proporção do EBITDA. Indica que a empresa é intensiva de capital e as depreciações e amortizações tendem a impactar negativamente o resultado. Os investimentos, que são a linha verde, né, subiram 14 vezes, né, mais do que o EBITDA, confirmando que até o momento não converteu as possíveis sinergias de aquisições para a lucratividade. Ou seja, o EBITDA subiu 9 vezes, mas os investimentos subiram 14, quer dizer, está investindo ainda, né? E lucratividade não apareceu ainda para o acionista. Aqui a questão do patrimônio líquido consolidado da Ambipar. Esse gráfico mostra que a Ambipar, ao fazer aquisições, muitas vezes não compra 100% da empresa. Opta por comprar grande parte, entre 51% a 70%, e dar participação minoritária ao antigo dono, que fica gerenciando a nova empresa. Observe que a coluna verde desses não controladores era bem pequena aqui, não é de 3T23, não, era bem pequena em 1T21. Era bem pequena, né? Aqui, em 3T21. Mas aqui, em 3T23, esses não controladores praticamente dividem a empresa ao meio com os acionistas da Ambipar. Na verdade, eles têm 43% da Ambipar em setembro de 2023. São os números do balanço, que está lá, certo? Veja que a linha verde subindo. Né? A desvantagem para os acionistas da Ambipar é que a dívida da controladora afeta somente o resultado para a Ambipar 3, conforme mostrado no gráfico abaixo. Então, agora nós temos aquela questão que aparece no release da Ambipar, né? Lucro dos acionistas não controladores e lucro dos acionistas controladores. O acionista controlador é qualquer pessoa que tenha Ambipar. Pode ser 100 ações, pode ser uma ação, pode ser 1 milhão de ações. Então, esse é o acionista controlador. Então, é a linha laranja aqui. Antes da Ambipar fazer aquele monte de aquisições, veja que estava até subindo aqui o lucro dos acionistas da Ambipar. Mas a partir de setembro de 2022, o lucro dos acionistas da Ambipar começou a cair. E, pasme, né, a partir de 2023, o lucro dos não controladores, quer dizer, aquele pessoal que tem as empresas que a Ambipar comprou 70% e ficou com uma parte, eles estão lucrando e os acionistas da Ambipar não. Então, assim, os acionistas da Ambipar, por absorverem as despesas da controladora, principalmente da dívida, ficam com prejuízos em junho e setembro de 2023, enquanto que os não controladores ficam com lucro. Esse é um problema que eu considero relevante e não vejo solução no momento. Eu acho que a empresa deveria se manifestar sobre isso em algum momento, porque no release ela só explica isso aqui. Eu já percebi que muita gente não entende e parece que
ninguém entende, parece que ninguém reclama, mas eu acho que a empresa tinha que endereçar isso de melhor forma, como vai ser no futuro, né? Até talvez divulgar números mostrando como é que é feita essa divisão aí, porque realmente esse aspecto aqui me incomoda muito, né? Então, aqui, o gráfico da margem bruta e a margem líquida que eu já tinha mostrado, né? Esse gráfico mostra que a Ambipar tem uma margem bruta razoável, perto de 24% do período, mas não é tão alta, né? Deveria chegar perto de 32% a margem bruta, tá? Essa margem bruta da Ambipar é boa, mas no atual momento não gera muito lucro, por causa da dívida, crescimento. Até o momento, as aquisições e o crescimento da empresa não elevaram a margem bruta e parece que não vai elevar muito, porque parece ser típico do negócio. Parece que esse negócio dela é margem de 25%, 24%, 22%. Então, o acionista da Ambipar vai ter que esperar melhora na dívida e nas outras linhas da demonstração de resultado. Eu não vejo tendência de melhora disso no momento. Então, para concluir aqui, a empresa ainda não mostrou que seu forte crescimento de receita pode gerar valor aos acionistas. Falta ganhar escala e falta reduzir custos através de sinergias. Isso ainda não ocorreu. O resultado gerou 135 milhões de prejuízos acumulados conforme o balanço patrimonial de setembro de 2023. Está aqui no patrimônio líquido, né? Os prejuízos acumulados. Além disso, uma perda adicional de 317 milhões relativa à conversão de moedas, que pode ser revertida no futuro, dependendo das flutuações do real versus as moedas das empresas dos países em que a Ambipar tem outras empresas. Aqui os ajustes acumulados de conversão que reduzem o patrimônio líquido aí. Então, atualmente, o valor patrimonial da ação para os acionistas da Ambipar, quer dizer, os acionistas controladores, qualquer pessoa que tenha Ambipar 3, é R$ 5,92. Isso em setembro de 2023. As aquisições fizeram a Ambipar crescer muito, né, mas geraram muito ativo intangível. O que eu acho mais provável, vou repetir aqui, é que no balanço patrimonial de dezembro de 2023, a ser divulgado, a Ambipar vai lançar da sua contabilidade teste de impairment, né? Eu acho que vai ser de 300 milhões de reais. Se continuar assim, se continuar essa situação em 2024, eu acho que em dezembro ela vai divulgar um balanço com mais uns 500 milhões de teste de impairment, né? E aí, em dezembro de 2024, o patrimônio líquido do acionista da Ambipar ficaria quase zerado. Tomara que isso se reverta, mas no momento é o que eu estou enxergando aí para a Ambipar no momento. Então, um recado final, repetindo aqui, os vídeos não recomendam compra ou vendas de ativos financeiros. Trata-se de estudo contábil sobre a empresa para fins de ciência sobre sua situação patrimonial e financeira. O autor não se responsabiliza por eventuais prejuízos relativos a investimentos. Obrigado por terem assistido, aí, curtam o vídeo, se inscrevam e divulguem para me incentivar aí a fazer mais análises. É isso aí, obrigado e até mais.